povo lindo de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Deus. E hoje o Senhor me passou uma palavra que eu acho que eu nunca recebi uma palavra tão pequena, tão profunda. E o porquê dessa música, né? Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, tá tudo perfumado. Quando o pão se parte, os olhos se abrem. E é tão interessante quando você escuta a letra dessa canção. Quando o Senhor me deu a palavra hoje, Isaías 33:3, eu falei: Senhor, o que exatamente o Senhor deseja, né? Que eu passe com essa palavra tão pequena e tão forte, tão profunda. Quando nós estamos na presença do Senhor, a primeira coisa que Ele faz é arrumar a casa, é perfumar, é arrumar a mesa. Porque o lugar de honra é do Senhor. E eu me lembro quando o Senhor Ele dizia assim para mim: filha, arrumar a casa precisa ser motivo de alegria. E eu, na minha imaturidade espiritual, eu acreditava que arrumar a casa era arrumar a casa física. E arrumar a casa, na verdade, é o nosso próprio corpo, são os nossos sentimentos. Limpar a casa é motivo de alegria, ou seja, se permitir passar pelo processo de cura, de libertação e de transformação precisa ser um motivo de alegria. Porque quando nós começamos a ter uma vida com o Senhor começa a nos ensinar, começa a nos passar por privações. Minha voz está muito ruim, né? Eu tô quase sem voz, vocês me desculpem. E o som tá bem baixinho, mas parece que ele tá enorme. Obrigada pelo feedback. E quando o Senhor vinha falando para mim sobre arrumar a casa é motivo de alegria, eu fui compreendendo na caminhada, na jornada, que passar pelo processo de provações com o Senhor é passar por um processo de cura, é passar por um processo de libertação, é passar por um processo de transformação. E não tem como fugir desse processo. O processo, ele faz parte da cura, da libertação e da transformação. E quando ele me deu a passagem em Isaías 33:3, ele dizia que: quem é você em Cristo Jesus? Quem é você? E eu falei: bom, quem sou eu? Sou uma mulher obediente. Sou uma mulher que eu busco no Senhor, eu busco na palavra, eu medito na palavra, eu oro, jejuo, faço aquilo que o Senhor pede para eu fazer. E ele diz que... E aí eu questionei, né? Eu falei: mas Senhor, isso é um processo que eu estou passando. Aí ele falou: engano seu. Quantas pessoas estão passando pelo mesmo processo? E ele me fez me lembrar do dia de ontem, de uma situação que ele pedia para eu falar muito sobre que ele está no controle da situação. E eu tive um acontecimento na parte da manhã que ele realmente me explicou sobre isso.
Então nós precisamos entender que quando nós passamos por um processo com o Senhor, que nós estamos temente ao Senhor, buscando na palavra, fazendo comunhão, fazendo jejum, orando, o Senhor nos fortalece no secreto. Quando o Senhor trabalha no meu interior e no seu interior, que Ele arruma a minha e a sua casa, Ele faz isso no secreto. Então, aquilo que acontece no secreto, entre você e Deus, entre você e o Espírito Santo de Deus, é entre você e o Espírito Santo de Deus. E pode ser que as pessoas elas não vejam, e geralmente as pessoas não veem aquilo que acontece na sua vida, aquilo que Ele limpa, aquilo que Ele cura, aquilo que Ele perfuma. A pessoa que você se torna é você e o Senhor. E aquilo que Ele faz no secreto com você, chega um determinado momento que Ele vai fazer o quê? Ele vai se mostrar presente na sua vida. Ele vai mostrar quem Ele é na sua vida. E por isso que Ele me trouxe Isaías 33:3. Então, eu convido você a abrir, a tua mente, o teu coração, para você receber a porção que lhe cabe, para você ter discernimento do que o Senhor deseja entregar para você. Porque muitas vezes nós temos a tendência a fechar os nossos ouvidos para aquilo que nós não queremos ouvir. E nós nos atentamos somente àquilo que nós desejamos ouvir. Então, eu profetizo e declaro que hoje, mais do que nunca, você esteja aberto a ouvir o que o Senhor tem para te entregar. Que você tenha discernimento do que Ele deseja realmente tocar em você, para que você faça o que Ele vem dizendo, assim, né? Se meditarmos na palavra oração, né? Orar vem primeiro e a ação vem em segundo. Se meditarmos em Provérbios 16:3, se eu não estiver equivocado, consagre tudo ao Senhor e você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Ou seja, primeiro eu consagro, depois eu ajo. Primeiro eu oro, depois eu ajo. Ele não está dizendo para você, cruze os braços e espere que o maná vai vir, espere que as coisas vão cair do céu. Não. Mas ele diz, primeiro você ora e depois você age. Primeiro você consagra e depois você toma as atitudes e você faz o que precisa ser feito. Então, que você tenha esse discernimento para que você escute o que você realmente precisa escutar e que você absorva aquilo que Ele deseja, né? Que você haja conforme a vontade do Senhor e não com a vontade do seu coração, porque o nosso coração é enganoso, né? Nós, seres humanos de carne, somos falhos, mas Deus não falha. E a promessa que o Senhor faz, Ele é fiel para cumprir, né? E é importante termos a clareza de que Ele nunca vai entregar nada de qualquer jeito e você nunca vai estar de qualquer jeito para que Ele entregue. Você precisa estar pronto, eu preciso estar pronta. Por quê? Porque Deus Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Então, Ele nunca vai entregar um banquete para você. Ele nunca vai te dar algo extraordinário se você não estiver pronto para receber. Então, Ele te faz a promessa, mas Ele não te explica o caminho. Ele não vai te dizer o que você vai passar, Ele vai te fazer a promessa. E aí você vai passar por um processo que você vai passar pela cura, pela libertação e pela transformação. Ou seja, Ele vai limpar a casa. E por que limpar a casa é motivo de alegria? Porque Ele está te curando. Se Ele está te curando, é motivo de você ter muita alegria, porque aquilo que impedia você de avançar, aquilo que impedia você de acessar suas promessas, aquilo que impedia você de ser abençoado, deixa de impedir você. Então você se torna uma pessoa livre em Cristo Jesus. Você se torna uma pessoa
com os seus caminhos totalmente abertos. E sim, é desafiador em todos os pilares. Realmente é desafiador. Mas é necessário, se você quer alçar grandes voos e se você quer ter uma vida realmente regrada com o Senhor, fazendo a vontade de Deus e não a vontade da carne. Se você pegar Isaías 33:3, ele vai dizer assim, eu vou falar das duas versões, que eu estou com as duas Bíblias aqui, que eu mais estudo, e eu vou falar em cima das duas versões. Uma das versões, ela diz assim, diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam-se as nações. Na outra, ela diz assim, vou ler as duas versões para vocês verem que é a mesma coisa, falado, dito de uma forma diferente. O inimigo, ele corre quando ele ouve a tua voz. Quando te levantas, as nações fogem. Quando o Senhor está trabalhando em você, limpando a tua casa, perfumando a sua casa, que o lugar de honra fica pronto, quem é o lugar de honra é o seu coração, é a parte que cabe do Senhor preencher, é onde ele vai fazer morada, porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita num corpo sujo. Ele não habita num corpo cheio de machucaduras, cheio de vícios, cheio de vícios e costumes e hábitos que desagradam o coração do Senhor. Então, ele quer que o teu coração esteja de acordo com o coração dele. Então, ele vai limpar tudo, ele vai limpar todas as suas machucaduras, ele vai te fortalecer. E quando todos acham que você vai sucumbir, é onde a sua raiz ela vai se aprofundando. E é o que ele fala de você estar firme na rocha. Porque enquanto você está passando pelo processo de cura, para você ser liberto, para que você avance, para que você se transforme, para que você acesse as promessas, tome posse das promessas, seja abençoado, a sua raiz ela vai crescendo, mas ela cresce para baixo. Só que esse processo, ele é feito entre você e o Senhor no secreto. Só que chega um momento que chega a hora do Senhor se fazer presente, ou seja, se fazer presente ele já se faz. Só que muitas vezes, diante do seu cenário, as pessoas chegam até desacreditar que Deus é na sua vida. Porque as pessoas, na imaturidade espiritual, elas acreditam que tudo vai acontecer muito rápido. Eu acreditava nisso. Só que quando você vai caminhando no profundo com o Senhor, você vai entendendo que não, as coisas não são assim. E quanto mais rápido você entende o processo, mais rápido você passa pelo processo. E o que eu entendi? Que o Senhor ele veio trabalhando isso em mim, e me explicando, e me ensinando, e me conduzindo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, a tendência é irmos para um deserto. Por isso que ele troca as nossas vestes, ele troca as nossas sandálias e ele nos coloca no deserto. Por quê? Porque ele vai provar a nossa fé. Por quê? Porque ele nos deseja dependentes dele e não dependentes do homem. Quando nós andamos sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes da carne e nós vamos fazendo tudo na força do braço, porque nós não sabemos, não conhecemos no profundo quem é Deus. A partir do momento que nós começamos a caminhar com o Senhor, ele vai nos provando, porque ele nos deseja dependentes dele. Então, muitas vezes nós vamos passar por estreitos, por isso que a palavra fala que a porta ela é estreita e ela é mesmo. E quanto mais estreita eu falo Senhor, ela não é estreita, ela é estreitíssima. Porque ele quer você na dependência dele. E quando você começa a compreender isso, você vai compreendendo que o deserto é o lugar onde você passa para ser curado. Então você vai passar por circunstâncias, por situações extremamente desafiadoras, são as provas que você passa, que quando você passa pela prova, quem está ao seu redor e de redor
entra na prova junto com você, porque as pessoas vão ser testadas também. E o que vai acontecer naquele momento? Você vai passar por processos, você vai passar por confrontos, você vai passar por situações para você ser provado, para você ser aprovado. O Senhor, Ele não quer que você passe por um processo para você ser reprovado. Ele quer que você passe por um processo para você ser aprovado. E Ele nunca vai te dar uma prova para você ser reprovado. Você pode até demorar para ser aprovado, até você virar a sua chave, você entender o que você precisa aprender com aquela situação, qual é a libertação que o Senhor quer te passar. E o Senhor, Ele pediu para eu trazer toda essa explanação para você entender que chegou um determinado momento na tua história que quando você falar, e eu vou pegar exatamente como está aqui, o inimigo vai correr quando ele ouvir a tua voz. E por que ele vai correr? Porque quando você abrir a sua boca para falar, ninguém vai duvidar de que Deus é na sua vida. Ninguém vai duvidar mais do seu processo. Ninguém mais vai questionar quem é esse Deus que você, depois que começou a servi-lo, depois que você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, a sua vida parece que em vez de ir para frente foi para trás. Parece que em vez de você ganhar, você começou a perder. Porque ele te quis, na verdade, na dependência dele. E você se coloca na dependência dele. E você não faz mais as coisas da sua forma, mas da forma como Deus pede. E aí, nesse momento, as pessoas que, porventura, né, a gente chama de inimigo. O que é o inimigo, né? O que Satanás ele faz? Ele usa pessoas que dão legalidade e usam essas pessoas para nos afrontar, para nos atacar, para caluniar, para falar mentiras. Então, nós precisamos ter clareza que a nossa luta não é contra ser humano, é contra poderes e autoridades, contra potestades. Então, isso está muito claro quando a gente vai estudar Efésios 6, 10, 18, que ele vai falar sobre a armadura de Deus. Então, nós precisamos ter esse discernimento que o inimigo, na verdade, é a batalha espiritual que nós vivemos. Só que como que o inimigo, né, os adeptos, né, como que ele é usado? Quando ele abre legalidade, ele fuma, ele bebe, ele vive uma vida totalmente desregrada. E quando ele tem os vícios dele, que são inúmeros, ele dá brecha. Por que ele pede, quando a gente aceita, né, que a gente entende que Jesus é que salva, por que a gente evita, né? Hoje eu não bebo mais, zero álcool. Por quê? Porque quando eu bebo álcool, eu abro uma brecha. E quando eu abro essa brecha, o inimigo, ele ciranda e ele faz o que ele bem entender. Aí vem confusão, vem briga, vem discórdia, vem pensamento ruim, vem seta. Então, tem determinadas coisas que nós precisamos saber qual é o direcionamento que eu quero seguir. Então, se eu quero viver o melhor, se eu quero viver as promessas, eu preciso fazer renúncias, né? E essa renúncia ela é feita de uma forma muito tranquila, quando eu entendo exatamente o meu propósito. Quando ele fala que quando você se levantar, as nações vão fugir, ele está dizendo para você que ele está te dando autoridade. Então, ele vai te dar, durante o teu processo, que você acha, né, como o Richard está falando aqui, está desafiador em todos os pilares, enquanto você acha que está desafiador e que está difícil e que parece que você vai ser sucumbido, na verdade, ele está te curando, te tratando, porque ele vai te dar autoridade. E quando você falar, quando você for fazer um negócio, aquele que veio para te atrapalhar, ele simplesmente bate de retirada. Porque sabe que contigo ele não pode, porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, nada nos tira do centro. Nada, a tendência é não cairmos mais em laço.
A tendência é estarmos, e aí o Senhor pediu para eu entrar em Salmo 91, e aí eu vou usar a minha outra Bíblia, porque aqui eu tenho as minhas anotações mais aprofundadas. O que ele vai fazer? Ele te cobre com as suas penas, né? Ou seja, ele coloca uma armadura em você que 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, nada te atinge. Nada te atinge, porque você está revestido de uma armadura, você está revestido da presença do Espírito Santo de Deus. Então é chegado um momento que quanto mais na presença você se encontra, mais aqueles que vinham para te afrontar, eles correm de você. Então pode ser que chegue um determinado momento, ou você esteja vivendo esse momento, que as pessoas se afastam de você. E pode ser que você esteja querendo trazer as pessoas de volta. E o Senhor está dizendo assim para você: aquele que eu tirei, deixa ficar fora. Aquele que tiver que fazer parte, eu trago de volta. Mas aquele que eu tiro, não traz de volta. Porque é julgo desigual. Porque não vai acompanhar. Então, quanto mais desafio você passa, mais ele te fortalece, mais ele te enraiza. E quando chega o momento da exaltação, o momento do Senhor ser exaltado, não é a sua exaltação, é a do Senhor. Porque tudo que nós vivemos e passamos é para a honra e glória de Deus. Para que o Senhor, para que ninguém tenha dúvida de que Deus é vivo. E de que só existe um Deus, que é o que criou o céu e a terra, e é o que se faz presente na minha e na sua vida. Então chega nesse momento que ele te dá uma autoridade tão grande. E o que é essa autoridade? É a presença do Espírito Santo de Deus. Então, o que vai acontecer? Os inimigos vão bater de retirada, porque eles sabem que eles não vão poder com você. Então, se alguém vem querer causar algum tipo de dano dentro da tua família, dentro dos teus negócios, na sua vida espiritual, qualquer área que for, essa pessoa não consegue mais, porque ela perde força, porque você cresceu, porque você se fortaleceu. E por isso que ele fala, né, que as nações, elas batem de retirada, certo? Eu acho que foi essa, como estava aqui na outra passagem. Eu gosto de ser fidedigna ao texto, né? Então, o texto ele fala assim: quando te levantas, as nações fogem, né? Ou seja, a autoridade que ele te entrega é tamanha que quando você entra, quando a luz entra, as trevas têm que bater de retirada, né? Porque luz e trevas, elas não se bicam, né? É simples da gente entender isso. Quando vem a noite, o sol, ele se recolhe. Quando o sol precisa voltar, a noite, ela se recolhe. Então, luz e trevas, ela nunca vai se bicar, ela nunca vai, não dá certo. É uma combinação que ela não combina, é uma descombinação. Então, quando a luz entra, as trevas, elas saem de retirada. Então, a luz, a presença que o Espírito Santo está entrando na tua vida é tão grande. A luz que ele vai te entregar, a autoridade que ele está transbordando, a bênção que ele está derramando sobre você é tão profunda que aonde você passar, as pessoas, elas que não estiverem alinhadas, que não forem de luz, elas vão se dissipar. Porque luz e trevas, elas não caminham juntas. Então, o Senhor, ele pede para eu dizer assim, a palavra é: você hoje recebe uma unção, né? Entenda que quando ele fala hoje, não é única e exclusivamente agora, esse momento, mas é a partir de agora. Então, ele começa a te trazer uma unção tão grande que por onde você passar, você é luz. Então, às vezes você está na fila do mercado e você é luz. Aí tem uma pessoa que ela vai vir atrás de você, ela não consegue, ela vai para outro caixa.
E a pessoa que se aproxima de você, uma palavra que você fala, você já leva luz para ela e ela recebe luz. Aonde você for, você vai começar a perceber que pessoas não vão mais conseguir te acompanhar. Pessoas não vão mais conseguir fazer parte do seu cenário. Porque ele está te dando unção, ele está te dando luz, ele está te dando presença do Espírito Santo de Deus. Então pode ser que ele te batize, pode ser que aconteça milhões de coisas sobrenaturais, que aos olhos de quem está à sua volta, nada está acontecendo. Mas entre você e ele, no secreto, ele está te exaltando, ele está se fazendo presente. E você continua debaixo das asas dele, sendo protegidos por ele. Por isso que ele fala, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. Nada vai te atingir. Por quê? Porque você está na presença do Espírito Santo de Deus. Então ele limpa a casa, ele limpa todas as suas machucaduras, ele sara você, ele te dá libertação. E essa libertação é uma libertação emocional. Porque o que nos escraviza são as nossas emoções. Então ele te traz uma cura, ele te traz uma libertação. E com isso ele te transforma. Então você passa pelo deserto pelo tempo necessário. Então se ele determinou que é 1 ano, não adianta você querer ficar lá só 6 meses, é 1 ano. Mas se você não tiver sabedoria, você fica mais de 1 ano. E o que te faz prolongar o teu deserto, né? Prolongar o teu processo? É você lamuriar, é você reclamar. Então nós precisamos passar pelo processo gratos. Porque aquelas circunstâncias, as situações, as pessoas que muitas vezes vai ser a vontade diretiva de Deus e outras vezes vai ser a vontade permissiva de Deus. Então vai ter coisas que ele vai permitir acontecer e tem coisas que ele vai direcionar para que aconteçam, para que você passe pelo processo de cura, libertação e transformação. Porque o Senhor nos fez livres e o emocional nos aprisionou. E ele está querendo te libertar. Então receba do Senhor essa unção, essa autoridade, essa luz, esse transbordo, a presença do Espírito Santo de Deus. E lembra que isso é um processo. Quanto mais você permite o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, quanto mais você permite o Espírito Santo te sarar, te curar, mais a presença dele fica viva em você, mais ela brilha em você, mais autoridade ele te dá. E o que ele quer dizer com autoridade? Não significa que você vai ser melhor que ninguém, porque não somos melhor que ninguém. Mas significa que ele vai te capacitando a ser usado para levar a palavra, para levar uma palavra de conforto, de acolhimento. Ele vai te dando instrução, ele vai te... É como se os seus ouvidos ficassem mais aguçados. É como se o seu olfato ficasse mais aguçado. Então você consegue perceber perfumes que antes você não percebia. Você consegue, ele te dá uma visão de águia. Então, antes uma situação que estava acontecendo debaixo do seu nariz, que você não enxergava, fica claro, você consegue ter clareza. Então, é essa autoridade que ele te dá. Você não é mais, como que eu posso dizer, não é circunstâncias, mas qualquer coisa que você é levado. Por isso que ele fala que as nações, elas batem de retirada, que os inimigos, eles fogem quando eles ouvem a sua voz. Porque nada mais te engana de uma forma tão fácil como era antes. Não é uma emoçãozinha que vai acontecer que vai te tirar do seu centro, muito pelo contrário. Então você vai passar por processos e quanto mais você se permite viver esse processo, mais firmado você se encontra na rocha, ou seja, mais funda é a sua raiz, mais autoridade ele te dá, mais você cresce em Cristo Jesus.
mais a presença do Espírito Santo de Deus se torna latente em você. E você vai começando a perceber que as coisas aparentemente se tornam mais difíceis, mas na verdade é Deus mostrando para você o quanto você é forte, o quanto você é capaz e o quanto que a promessa que Ele tem para te entregar, ela é muito maior do que você possa imaginar. Então Ele te prepara, Ele te apresenta para você mesmo, porque muitas vezes você não tem nem noção de quem você é no profundo. Você acha que você é uma pessoa, por isso que Ele começou falando quem você é em Cristo Jesus. Quem você se enxerga hoje que você é em Cristo Jesus? Porque às vezes nós nos enxergamos tão pequenos e nós somos tão grandes. Às vezes nós enxergamos que somos grandes e na verdade estamos tão pequenos. Então, reflita sobre isso. Quem hoje você é em Cristo Jesus? Quem hoje você vem sendo em Cristo Jesus? Porque se Deus está dizendo para você que você, diante da tua voz, diante do trovão da tua voz, o povo foge. Se o Senhor está dizendo que quando você abre a sua boca, o inimigo bate de retirada, quem você está se enxergando que é diante da presença, dos teus inimigos? Quem que você está se enxergando que você é em Cristo Jesus? Então o Senhor hoje Ele deseja que você tome consciência de quem você tem se tornado, do quanto você tem crescido na presença do Senhor. Porque o Senhor está te trazendo hoje autoridade. O Senhor está querendo que você se conscientize de quem você tem se tornado. Porque às vezes passamos por tantas batalhas, por tantas lutas, e nós não nos conscientizamos do quanto fortes somos, de quem somos e do que somos capazes de fazer, e por isso que temos coisas grandiosas para receber ou já estamos recebendo. Porque muitas vezes as coisas, a gente passa por tanta luta que quando começam a vir as bênçãos, você começa a ficar até desconfiado. Então, Ele pede hoje para você refletir sobre isso. Quem você é em Cristo Jesus? Quem você vem sendo em Cristo Jesus? Toma posse disso. Se conscientize, pare para refletir sobre isso. Porque Ele diz que a partir do momento que você começar a abrir a sua boca para falar, pessoas vão se afastar. As pessoas que vão se afastar são as pessoas que elas não estão na presença que você está. Ele diz assim, eu estou te dando autoridade de declarar. Então veja, nós sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Nós sabemos que a boca, a palavra, ela tem poder de vida e de morte. Se o Senhor está dizendo para você que a tua voz, quando diante da tua voz, e Ele ainda fala do trovão da tua voz. Trovão faz um barulho enorme. Às vezes até treme o negócio. Então abra a sua boca e declare na tua vida. Seja autoridade na sua própria vida. Declare bênçãos na sua vida. Declare vitórias na sua vida. Em vez de você olhar para o cenário e focar no cenário e focar nas circunstâncias, lembra de Pedro. Pedro, quando ele estava no barco e ele viu Jesus no meio da tempestade, Jesus chamou ele. E naquele momento ele focou em Jesus e ele começou a caminhar sobre as águas. Mas quando ele caiu em si, de que ele caminhava sobre as águas, ele começou a afundar. E nesse momento, Jesus foi até ele, caminhou com ele de novo sobre as águas e levou ele para dentro do barco. Por que ele afundou? Porque ele perdeu o foco. E ele olhou para as circunstâncias e ele não olhou para Jesus. Então Deus diz assim para você hoje, para você focar
em Jesus. Se Ele está te dando autoridade, se Ele está dizendo que ao som da sua voz, que é como um trovão, os inimigos batem de retirada, o que você tem feito com o poder que Ele te dá através da palavra? Porque Deus, quando Ele deu comandos, haja luz, houve luz. Se eu e você somos imagem e semelhança do Criador, o que te impede hoje de usar o poder da palavra para colocar luz na sua vida, para trazer bênçãos para a sua vida, para declarar vitória na tua vida? O que vem te impedindo? O quanto você está se apropriando, tomando posse da tua vida, da presença do Espírito Santo de Deus em você? Vamos lembrar da letra da canção. A letra da canção diz: nós arrumamos a casa, nós perfumamos ela toda e nós colocamos um lugar de honra para o Senhor se assentar. Se Ele está trabalhando em você, trazendo cura para que você seja liberto, Ele está trazendo uma transformação de dentro para fora. Nas lives anteriores, Ele foi pedindo para eu colocar essa música, de dentro para fora. E agora Ele está dizendo: eu trabalhei dentro, toma posse. Se até a nação sai de retirada por conta da presença do Espírito Santo que há em você, o que está impedindo você de declarar na sua vida vitórias? Aonde está teu foco? Está nas circunstâncias ou está em Jesus? Então reflita sobre isso. Tome posse daquilo que lhe cabe. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está declarando na tua vida. Mas se você está aqui e Deus está falando isso contigo, é porque algum sentido deve estar fazendo para você. Então comece a tomar posse. Quem você é? Eu vou dizer exatamente como Deus pediu para eu. A pergunta que Deus me fez. Quem você é em Cristo Jesus? Então a pergunta que Ele me fez, eu estou passando para você. Quem você é em Cristo Jesus? Porque se você está passando pelo processo com Ele, você pode ter certeza que Ele te trouxe autoridade. Você pode ter certeza que o que Ele entregou para você é seu. O quanto você está tomando posse disso? O quanto você está se apropriando da presença dEle na tua vida? Está desafiador? Que bom. Significa que você está no caminho certo, o inferno está se levantando. Se o inferno se levantou, significa que você está no caminho certo. Porque Ele não quer que você siga? É? E quem é mais forte? Quem é maior? Quem é o eu sou? Quem é o Criador do céu e da terra? Quem é o único que está em todos os lugares? Quem é que traz os seus anjos para guerrear por mim e por você? É o Senhor. E quando o Senhor, Ele me faz uma promessa e te faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir, porque o Senhor não é homem que minta e nem homem para que se arrependa. Não importa o quanto o inferno se levante e o quanto isso atrase de você receber sua bênção. Você vai receber. E até quando o inferno se levanta querendo te prejudicar, Deus transforma toda maldição em bênção. Começa a fazer os inimigos trabalharem a seu favor. Começa a colocar aquelas situações que eram situações adversas se tornarem situações a seu favor. Porque é isso que Deus faz. Então, enquanto muitos estão lá achando que você vai sucumbir, aí você vai lá e se coloca aos pés do Senhor e o Senhor te fortalece. E você fica como uma rocha. E você vai crescendo de uma forma tão forte, tão grande, que para te derrubar,
é difícil. E aí quando todo mundo acha que você vai sucumbir, Ele te traz de volta à vida. Ele te enche de novo. Aí Ele pergunta de novo para ti, quem você é em Cristo Jesus? Quanto você está tomando posse disso? Quanto você está se apropriando de quem é Deus na sua vida? Da morada que você está fazendo. Ai, mas está difícil. Que bom que está difícil. Que bom, significa que você está sendo curado. Significa que você está sendo liberto. Significa que Deus está causando na sua vida para te transformar, porque através da sua vida, vidas serão ganhas para o reino. Através da tua história, você vai inspirar outras pessoas. Você vai trazer vida para outras pessoas. Você vai trazer esperança para outras pessoas. Pessoas vão entrar no caminho do arrependimento. O que é entrar no caminho do arrependimento? As pessoas vão se arrepender dos pecados, as pessoas vão se arrepender das coisas erradas, das falhas. E aí o que vai acontecer? Você vai estar contribuindo para que pessoas sejam salvas, porque a salvação ela é individual. Você pode estar cercado de milhões de pessoas, mas cada uma ela tem um livre-arbítrio, e optar pelo livre-arbítrio não é fácil. Porque é o inferno querendo que você desista e Deus querendo que você persista. E tem horas que é difícil, mas é nesse momento que é difícil é que Deus te dá um avivamento. E aí Ele te pergunta, quem você é em Cristo Jesus? Tome posse dessa palavra. Essa live vai ficar gravada lá na plataforma do YouTube. A partir do dia 8, as lives não vão ser mais nessa página. Vão ser numa página que eu vou abrir, que vai se chamar Café com Deus 33. Porque o Senhor fala muito comigo através do 33, e hoje a palavra dele vem em Isaías 33:3, que é conforme ele fala muito comigo. Se você sentir de escutar isso de novo, escuta de novo. Porque às vezes a gente precisa escutar uma vez, 2, 3, para assimilar tudo o que cabe a nós dentro daquilo que Deus está nos revelando, nos entregando. Eu mesmo escuto a minha live várias vezes, porque antes dele falar para você, ele fala para mim. Porque o ouvido mais perto da boca aqui é o meu. Então eu nunca ignoro, mesmo que eu fale assim, nossa, mas isso não tem nada a ver com o meu cenário. Eu vou lá e escuto, porque alguma coisa o Senhor está querendo me entregar. Pega o que é seu. Lembra, primeiro eu oro, depois eu ajo. Primeiro eu consagro, depois eu faço o que o Senhor manda eu fazer. Não queira inverter o processo, não queira pular etapas, não queira burlar processos. Viva o processo. O processo é para ser vivido. Não é para ser alterado, é para ser vivido. Viva o processo. Quer ter vitória? Viva o processo. Respeite o processo. O Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Vai estudar números que você vai ver. É tudo planejadinho. É tudo do jeitinho que tem que ser. O Senhor não pula etapas. Por isso que com Deus as coisas são demoradas. Porque Deus faz as coisas do jeito que tem que ser. Ele não pula etapa. Ele não burla. Não tem arrumadinho com o Senhor. É tudo certinho. É tudo perfeitinho. Por isso que o que Deus te entrega, ninguém toma. E por isso que muitos desistem, porque as pessoas querem as coisas rápido. E com Deus não é assim. Pega uma semente, coloca lá na terra. Ela não vai nascer uma árvore frondosa amanhã. Ela tem um processo para passar dentro da terra, uma forma solitária que ninguém vê. É a semente e a terra. Ela passa por um processo ali solitário. Ela está lá, socada lá dentro. Mas Deus está vendo o quê? Que aquela semente vai se tornar uma árvore frutífera.
Deus vê ela uma árvore frutífera, mas ela, quando está lá como semente, ela não se vê dessa forma. Quando nós começamos uma caminhada com Deus, a gente é como essa semente enfincada na terra. A gente se vê sozinho, num buraco, parece que tudo desmorona, parece que nada mais faz sentido, nada dá certo. Por quê? Porque a semente, ela morre para a árvore nascer. É a beleza da morte. Então, a antiga criatura, a antiga Célia, precisou morrer para a nova Célia nascer. Então, nós precisamos morrer. O antigo, né, os nossos velhos hábitos, pensamentos que nos levavam para trás, vícios, pessoas, lugares, tudo isso precisa ser dissipado, as renúncias precisam ser feitas. A semente, ela está lá dentro do buraco, socada na terra, recebendo nutrientes. O Senhor vai nos dando o quê? Nos capacitando, vai nos sustentando. A palavra vai alimentando o nosso espírito, vai nos dando discernimento, vai nos dando clareza. Vai nos trazendo visão, vai nos trazendo caminhos, vai nos ensinando. Chega a hora do rompimento, chega a hora que a semente morre. E quando você observa, tem uma folhinha ali nascendo. E quando você vê, tem uma árvore enorme. E quando você vê, ela está cheia de flor. E quando você vê, ela está dando fruto. Só que enquanto ela estava lá, socada, lá dentro da terra, ninguém estava vendo o processo que ela estava passando. Quem você é em Cristo Jesus? Reflita sobre isso. Sobre quem você é, pelo processo que você está passando. Lembra de Pedro no barco, quando ele afundou? Que ele primeiro caminhou, depois ele afundou. Nós não precisamos afundar. Nós precisamos ter fé, persistência. E aí, eu vou, antes de fazer uma oração de fechamento, eu vou ler de novo. E eu vou até pegar essa parte aqui, porque essa passagem dessa versão da Bíblia, ela está bem didática, para você não esquecer. O inimigo corre quando ele escuta, quando ele ouve a tua voz. E quando te levantas, as nações fogem. Quem você é em Cristo Jesus? Pensa nisso com muito amor e com muito carinho, tá bom? Eu vou fazer uma oração de fechamento e aí eu vou encerrar a live, tá? E antes de fazer, eu quero agradecer a presença de todos vocês. E, Pai amado, Pai querido, que teus filhos, Pai, recebam a sua unção, Pai, recebam o seu transbordo, Pai. Que elas tenham discernimento na palavra, Pai, que elas consigam captar, Pai, tudo o que o Senhor deseja entregar. Pai amado, Pai querido, eu consagro, Senhor, o nosso dia, Pai. Eu consagro ao Senhor, Pai, os negócios, Pai, os relacionamentos, Pai, os contatos, Pai. Pai, eu profetizo, Pai, portas abertas, Senhor. Pai, eu profetizo que cada um dos teus filhos, Pai, vão abrir a boca, Pai, para abençoar, Pai. Parar de olhar para as circunstâncias, Pai, e começar a abençoar. Abençoar a família, abençoar os negócios, abençoar a saúde, abençoar o corpo, Pai. Abençoar, Pai. Eu profetizo, Pai, eu declaro, Pai, que seus filhos, a partir de agora, Pai, vão usar as suas palavras com sabedoria, Senhor. Vão captar, Pai, vão ter discernimento, Pai, de receber tudo o que o Senhor vem entregando de uma forma sobrenatural para os seus filhos, Pai. Eu repreendo, Senhor, qualquer, Pai, espírito de confusão. Eu repreendo, Senhor, qualquer espírito que traga enfermidade, Senhor. Qualquer espírito de paralisia, Senhor, qualquer espírito que venha, Pai, para trazer vícios, Pai, para que seus filhos não avancem, Senhor. Eu repreendo, Senhor, cada
cada espírito, Pai, que venha para prejudicar os seus filhos, Senhor. Debaixo da sua autoridade, Senhor, o Senhor está sempre na frente, Pai. Pai, eu profetizo, Senhor, com a sua autorização, que seus filhos, Senhor, que eles tenham a sabedoria nessa caminhada e que a partir de hoje, Pai, eles começam a escrever uma nova história no livro da vida que o Senhor entregou para cada um dos teus filhos. Eu profetizo um dia abençoado, um dia repleto de bênçãos, Pai, um dia repleto de amor, de harmonia, Pai, de mansidão. Eu profetizo, Pai, que cada um dos teus filhos tenha paz no coração, para que consiga escutar com clareza, Pai, a voz do Senhor. Amém? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham, assim, muito discernimento. Que vocês tenham sabedoria na sua caminhada. Que vocês se conscientizem de uma forma profunda quem Deus vem sendo na vida de cada um de vocês. Que vocês tenham a sabedoria de consagrar tudo o que o Senhor entrega nas suas mãos. Para que, assim, desde uma bala que você vai colocar na sua boca para saborear aquele açúcar, desde um café, um copo de água, que tudo você consagre. Tudo que você for se alimentar, tudo que você for fazer, todo negócio, toda negociação, tenha sucesso em tudo o que você for fazer. Amém? Um beijo enorme no seu coração. Eu vejo vocês amanhã às 7. Se eu demorar uns minutinhos para entrar, é porque eu tô no particular com o Senhor, eu tô orando antes de entrar. Então, às vezes, ele vai me passando algumas instruções, eu demoro um pouquinho mais para entrar por conta disso. E a partir do dia 8, o canal vai ser o Café com Deus 33, tá? Se tiver alguma mudança por conta do nome, eu aviso vocês. E essa live vai ficar gravada lá na outra plataforma. Então, é o tempo dela subir e carregar, processar na outra plataforma. Ela já vai estar lá para vocês. Se vocês não souberem, no link da minha bio, tem lá o caminho para vocês entrarem lá no YouTube. Combinado? Um beijo no coração de cada um. Um dia muito abençoado para vocês. Fiquem com Deus.